Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Poesia à Quarta-feira da Academia BAE. Hoje vamos falar de genética de uma forma mais leve, com um professor brasileiro que decidiu unir, na verdade, a biologia e a zootecnia a versos populares, versos simples, como uma forma de abordagem desta genética. Então, vamos trazer o professor brasileiro Marcos Medeiros. Ele nasceu em 12 de setembro de 1953, é mestre em melhoramento de plantas na Universidade Federal Rural de Pernambuco e doutor em fitotecnia pela Universidade Federal Rural do Semiárido. E lecionou disciplinas de genética para os cursos de Ciências Biológicas, Ecologia, Biomedicina, Zootecnia, Enfermagem, Nutrição e Medicina. Muito bem. Então, como é que ele decidiu apresentar os temas da biologia e da zootecnia e também da genética, não é? Vamos ver um poema dele que se intitula Os genes viraram versos, a herança se fez poesia, para ver em que ele explica precisamente essa sua decisão de falar de temas complexos de uma forma muito, muito simples. Visando divulgação da dominância completa, eu, professor e poeta, busquei muita inspiração. Na plena segregação de cada alelo que havia, vi que, na minha utopia, cheia de sonhos dispersos, os genes viraram versos. A herança se fez poesia. Em toda a população, tendo genes como meta, o professor e poeta vê muita variação. Usando na explicação linguagem do dia a dia, ao falar de epistasia, sem conceitos controversos, os genes viraram versos. A herança se fez poesia. Estando de saco cheio de métodos triviais, procurei opcionais para ensinar com ponteio. No poema, vi um meio de incutir filosofia na genética tão fria. Por motivos tão transversos, os genes viraram versos, a herança se fez poesia. Bem, então esta é a decisão dele, não é? Como professor. Tornar simples e simpático algo mais complexo. Ele tem vários poemas, por exemplo, um onde fala dos peixes do Brasil e outro onde fala, e é basicamente de todos os peixes, não sei, de muitos peixes do Brasil, e outro onde fala dos insetos. Vou ler o poema sobre os insetos, está bem? Tudo o que você queria saber dos insetos. Insetos, vou-lhe dizer, têm corpo segmentado, 3 partes, sei que vão ter 3 patas de cada lado. Díceros vão bem conter par de antenas, bem antenado. O esqueleto é externo, muitas vezes poderoso, seja verão ou inverno, ele é muito quitinoso, parecendo ser um terno para inseto vaidoso. Com o aparelho bucal, que eu chamo de comedor, tem um diferencial no jeito do portador, pois este é desigual no modo estruturador. Tem até mastigador, que está presente em barata. Também tem o lambedor, com o qual a abelha cata. O pólen fornecedor da geleia que bem trata. Existe um que é sugador e depende de uma tromba. Borboleta tem valor, dela ninguém ri ou zomba. Mas quando é picador, barbeiro chupa e não tomba. Sendo insetos pterigotos, têm asas desenvolvidas. Se são apterigotos, ilustram traças corridas, que depois de pós-zigotos rastejam corpos e vidas. O coração, que é dorsal, do abdômen quase que é rente, circulação lacunal no dorso e ventre existente, tem cavidade real de hemocele procedente. O sangue dito hemolinfa é carente de pigmento, seja no adulto ou na ninfa, transporta só alimento, pois traqueia sem ter linfa, traz gases em movimento. Porta um sistema nervoso do tipo ganglionar. Cada olho é tão omatoso que somente para formar não dispensa um numeroso grupo de ocelos para olhar. O olfato tem na função algo que é muito importante. Nos machos, percepção olfativa é destacante, chegando a tal cheiração a quilómetros distante. No modo reprodutivo, um dimorfismo é taxado. As fêmeas têm garantido um tamanho avantajado e macho mais reduzido é nas cores mais ousado. Inseto em reprodução tem um padrão sexuado, havendo situação em que fica demonstrado um passo de evolução no óvulo não fecundado.
Cefalo-heterogonia, cópula e partenogênese. Se pensar neotenia, larva é quem promove a gênese. Se for partenogenia, na larva tem pedogênese. O ovo de qualquer inseto, centrolécito vai ser, segmenta-se bem discreto, parcial é seu proceder. Se for para ser direto, na superfície vai ter. Numa ordenança insetária, inseto tem variança. Tem forma parasitária, inclui potó e chupança. Tem quem transmita malária e doença que incha a pança. Traça é uma tisanura, o barbeiro diz-se hemíptera. O piolho é um anoplura, a mosca tem ordem díptera. Com 3 asas na estrutura, de certo seria tríptera. Cupim trata-se de isóptera. A forfícula é dermáptera. O besouro é coleóptera. Sendo a pulga, sifonáptera. A formiga, uma himenóptera. Gente ruim, safadáptera. Barata é tipo de ortóptera. Ciriruia, efemeróptera. A cigarra ilustra homóptera. Mariposa é lepidóptera. A libélula em rimóptera só se compor odonóptera. Já enrolei demais a língua na aparência dos sapais. Contudo, não fico à míngua, porque agora sei bem mais. Já não quero criar íngua por picadas insetais. E assim termina este poema, e há vários poemas do professor Marcos Medeiros, assim, desta forma, não é? Na verdade, ele acaba por passar vários termos técnicos, especializados, científicos, e abre a curiosidade, não é? Abre o apetite e fomenta a curiosidade para conhecermos mais. É interessante. Até daqui a um mês, no próximo Poesia à Quarta-feira.